meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, ali às 8h30 da manhã, nós temos ali várias salas ali, com as suas repartições, conforme a faixa etária da idade de cada um, para melhor nos aprendermos a palavra do Senhor. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Por isso, é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o título A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 11, a lição de número 10, foi a última lição que falou especificamente somente sobre o Espírito Santo. A partir de agora, nós vamos falar sobre esse relacionamento. Primeiro, entre o Pai e o Espírito Santo, depois entre o Filho e o Espírito Santo. E hoje, a lição que nós vamos ter vai ser a lição de número 12, a qual nós já tivemos a lição de número 11, que falou sobre o Pai e o Espírito Santo. Falou sobre esse relacionamento entre o Pai e o Espírito Santo. Nós abordamos ali sobre as dádivas, né? As dádivas do Pai, o Espírito das dádivas do Pai. No tópico 2, foi abordado sobre o Espírito nos guia na vontade do Pai. E o tópico 3, a Trindade nos conduz à herança eterna. Então, foi trabalhado o nosso estado do passado, o que nós éramos, e também sobre o nosso estado presente, quem somos, e também sobre o futuro, o que haveremos de ser. Tudo isso é resultado de uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque nós sabemos que, como diz 2 Pedro 1,21, nenhuma interpretação da Escritura é de particular interpretação, mas sim foi homens santos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Veja que até mesmo a inspiração da Bíblia, ela veio por meio do Espírito Santo, mas usando homens santos. E aí, quando nós olhamos homens santos ali, a ideia que tem é de alguém que não é perfeito, de alguém que não tem nenhuma dificuldade ou que não tem pecado, de maneira nenhuma. Nós somos santos. Por que nós somos santos? Nós somos santos por quê? Primeiro, porque nós fomos justificados. E a justificação no tribunal é quando alguém paga algo por você que você não consegue fazer. Não pelos seus próprios méritos, mas sim por o mérito daquele que fez algo por a minha e a sua vida. Ou seja, nós tínhamos uma dívida impacável, mas Jesus pagou lá na cruz pela minha e a sua vida. E aí nós fomos justificados por aquilo que Jesus ele fez por nós. Mas também vem a nossa santificação. Nós somos santificados. A santificação é o nosso estado presente. É aquilo que também nós devemos fazer. É nós que devemos buscar a santificação. A santificação é o meu estado presente. É eu que tenho que buscar a santificação. Porque Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então perceba que a santificação é uma busca minha, é uma busca de você. É eu que tenho que buscar essa santificação. E aí, nós vamos ter o terceiro processo, que é a glorificação. Glorificação é aquilo que nós esperamos no porvir
na glória eterna com o Senhor. Então, na justificação é o que Jesus fez por mim, anote aí. A justificação é o que Jesus fez por mim. A santificação é aquilo que eu faço, como eu respondo a esta justificação. E a glorificação é aquilo que nós esperamos. Então, a justificação é o que Cristo fez, a santificação é o que fazemos no presente, e a glorificação é o que aguardamos no futuro, o que Cristo ainda vai fazer. Muito bem, queridos, nós tivemos então essa abordagem na lição de número 11 sobre esse relacionamento entre o Pai e o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, hoje nós estamos com a lição de número 12, vai falar sobre o Filho e o Espírito. Vai nos falar desse relacionamento entre o Filho e o Espírito. Queridos, nós sabemos que Jesus Cristo, como vai ser abordado em nosso tópico 1, vai falar sobre o Espírito e a concepção do Filho. O tópico 2 vai falar sobre o Filho e a relação com o Espírito Santo. E o tópico 3 vai ser abordado sobre a Trindade e a missão redentora. Já em nossa introdução, nós vamos ver, queridos, sobre esse plano da salvação. Esse planejamento da salvação foi uma ação, uma iniciativa que começou em Deus, né? O Pai é que fez esse planejamento, é um plano da salvação. Só que o Filho, ele vem e executa esse plano. E o Espírito Santo, ele vem manter esse plano. Ele vem colaborar para que esse plano seja completado. Nós vamos ver que a palavra-chave nos mostra que vai correr em todos os tópicos é a dependência. Isto mostra o quê? Jesus, em todo o seu ministério, querido, ele dependeu do Espírito Santo. Nós sabemos que no Novo Testamento aparece mais a ação do Pai, no Novo Testamento mais a ação de Jesus, e hoje nessa dispensação que já começou ali, né, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, né, a ação do Espírito Santo em todos os departamentos ali. No departamento da diaconia, a diaconia de servir às mesas. No departamento do envio missionário, o Espírito Santo que envia. Nós vemos no departamento da igreja, na distribuição dos dons, na escolha dos apóstolos. Perceba que o livro de Atos é um livro normativo para a nossa doutrina e regra de fé. E alguns até dizem que o livro de Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos muita ação ali do Espírito Santo. Esse Espírito Santo de Deus considera como a primeira pessoa a Trindade, e não se diminui um em relação com o outro. Nós vamos ver que ele está na concepção de Jesus, foi prometido no Antigo Testamento, ele está na concepção de Jesus, ele está no ministério de Jesus, né? Ele está na ascensão de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele sempre foi um agente no ministério do Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18, ali nós vemos Jesus ungido pelo Espírito Santo. Ele diz que o Espírito está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, os de contrito quebrantado do coração. Então nós vamos ver esse Espírito Santo em todo o ministério do Senhor Jesus, esse relacionamento entre o Filho e o Espírito Santo. Começa-se pelo ponto 1 do tópico 1, o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Eu já disse a vocês que houve o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Quando que o anjo vai visitar? Lucas mostra o anjo visitando a Maria. Só que em Mateus o anjo visita José.
Porque Mateus escreveu para os judeus. Então, os judeus não aceitariam a interpretação de uma mulher receber uma visita de um anjo. Mas o evangelho que veio dá o valor, a significância para a mulher. As javistas estão se perdendo aí, tem até transgênero aí representando as mulheres no nosso país. Infelizmente, mas o evangelho, ele veio para trazer o valor, resgatar a essência da mulher. Perceba que nós vemos aqui que o anjo do Senhor visita José, no Evangelho segundo escreveu Mateus, só que em Lucas nós vamos ver que o anjo visita Maria, porque Lucas já narrou para os gentios. Então os gentios não tinham dificuldade em reconhecer que um anjo se apresenta para a mulher. Então a Bíblia, ela é rica em ensino para nossas vidas. E aí nós vamos perceber que faz essa revelação do nascimento do Senhor Jesus, visita uma jovem chamada Maria, ela recebe ali essa mensagem, né, por meio do anjo, e ela creu, guardou ali em seu coração. Ponto 2, o Espírito como agente da concepção. Perceba que a resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem que em seguida alinha-se a ideia da primeira. O Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo, que te cobrirá com a sua sombra, que é o símbolo da presença de Deus. Nós vamos ver, queridos, que logo na concepção, porque nós vamos falar sobre essa concepção, segundo, a capacitação, e terceiro, a cooperação. Perceba que lá em Lucas capítulo 1 e o versículo 35, quando que o anjo se apresenta, nós vemos ali claramente a ação da Trindade. Quer ver? Vamos ler aqui. E o anjo, e respondendo, vamos começar por parte aqui. E, vírgula, respondendo o anjo, disse-lhe para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo aqui com E maiúsculo. A primeira pessoa que é da Trindade, e já se apresenta aqui, é o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo. O Altíssimo é Deus. Deus que é Altíssimo. O Salmo 91 diz, aquele que habita no Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Cobrirá com a sua sombra, que é o símbolo da presença de Deus, pelo que também santo que de ti há de ser filho de Deus. Perceba que aqui, nesse único versículo, as 3 pessoas da Trindade se apresentam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Começa ali sobre o Espírito Santo. O Pai, que é Deus, e Jesus, o Santo que de ti há de ser, será chamado Filho de Deus. Ou seja, Jesus, antes mesmo da concepção, ele já foi chamado de Filho de Deus. Então, nós sabemos que Jesus ele foi gerado pelo Pai, gerado, mas na eternidade, dentro da natureza divina, não por adoção como nós somos. Pureza e santidade do Filho. O anjo afirma que nasceria, né, de Maria, seria santo. A palavra santo no grego, ágios, indica separação do pecado e consagração serviço divino. Então, a santidade é um dos atributos divinos que Jesus ele teve. Jesus é aquele cordeiro imaculado, sem pecado, que entregou pela minha sua vida lá na cruz do Calvário. Foi capaz de trazer a redenção, a justificação e a santificação, porque somente ele foi capaz de cumprir a lei. Jesus foi o único que cumpriu plenamente a lei. Todas aquelas liturgias dos animais, né, que eram apresentadas, tudo prefigurava a pessoa de Cristo. E aí nós vamos ver ali também em Neemias, nós vamos observarmos ali 12 portas, ali em Jerusalém, assim como a Jerusalém terrena, ela teve 12 portas. Algumas dessas portas hoje não existem, mas a princípio, a priori, 12 portas nós vemos sendo restauradas ali por Neemias. E uma das primeiras portas, lá no seu capítulo 3, que foi por Eliasibe, que foi o sumo sacerdote, uma das primeiras portas que Neemias procura restaurar, edificar e consagrar. Perceba que a porta das ovelhas ela foi edificada, restaurada e consagrada.
Isso mostra que essa porta é diferente, a chamada porta das ovelhas, porque somente entrava quem era ovelha. Então, na porta das ovelhas, somente a ovelha entra. As ovelhas iam ali e existiam os tanques, aonde as ovelhas eram limpas, lavadas, purificadas para ser levadas ao templo, ali aonde passava pelo altar de sacrifício. Então, perceba-se que as ovelhas apontam para a salvação. Jesus como um cordeiro e ovelha muda perante os seus torcedores foi levado, como diz Isaías 53. Então perceba que essa porta é a primeira, porque representa a nossa salvação. Porta fala de acesso e de entrada. E percebendo que a porta das ovelhas ela é a mais importante, por quê? Porque era por meio de um sacrifício, de um animal, de ovelha, que o povo se chegava a Deus. E Neemias entende que é por meio de um sacrifício de Cristo Jesus, que ele entrou pela porta das ovelhas, é que o homem recebe a sua salvação, porque ele é santo, é uma porta estreita. E é apertada, é o caminho que nos leva à salvação. Então nós vamos ver, queridos, a pureza e santidade do Filho. Mas o tópico 2 fala o Filho e a relação com o Espírito Santo. O Filho é o verbo feito carne, ou seja, veja que começou a existir, a Escritura revela que o ministério do Filho, porém o verbo não começou a existir em Maria, porém ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai. Indica que na plenitude dos tempos o verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. É isso que muitos não entendem. É isso que muitas pessoas não entendem, porque muitos imaginam que Jesus, ele veio, quando ele veio aqui à Terra, ele se humanizou, ele deixou de ser Deus. Não, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. A encarnação não diminuiu a divindade do Senhor Jesus, porque nós já aprendemos que ele esvaziou foi da sua glória, ele não esvaziou da sua divindade. Veja que ele veio na plenitude dos tempos, indica que ele veio no tempo certo, porque Deus lá do céu, ele sabe que precisava de um povo, né, o povo os judeus, né, e os gentios que viria também, precisava de transporte, e Roma trabalhou muito para que tivesse os transportes, tanto pela terra, tanto pelas as negações nos rios, precisava de uma língua, né? O idioma era o hebraico, tem que ser literado para o grego, para que o povo tenha acesso ao evangelho. E houve-se a Septuaginta, que foram 72 tradutores que traduziram do hebraico para o grego, para que as pessoas tenham acesso à palavra. Precisava de um povo, língua, né? Precisava de Maria, de uma mulher virgem, para que Jesus em essa terra precisava de tudo e está preparado. Então, ele veio na plenitude dos tempos, no tempo certo. Precisava de um povo, cultura, uma língua e uma mulher chamada Maria, e essa promessa viesse a se cumprir. Tinha outras mulheres, sim, mas a promessa era que fosse Maria. Ponto 2, o Espírito capacita o Filho, Jesus, em todo o seu ministério. Ele sempre, sem deixar a divindade, né, sua ação salvadora, guiada pelo Espírito Santo, os milagres operados, tudo pela ação do Espírito Santo. E há profecias no Antigo Testamento que mostram essa unção do Espírito Santo na pessoa de Jesus, né? Então nós vemos aqui que não significa a confirmação da filiação de Jesus, porque ele já era filho de Deus, mas sim unção para uma função, um exercício no ministério, para trazer o exemplo para mim e a sua vida, que nós não vamos exercer, porque se Jesus, sendo Deus, precisou do Espírito Santo, por muito mais ainda nós precisamos urgentemente da ação do Espírito Santo. Tanto é que lá em Atos 1:8 diz que, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude quer dizer poder ou dinamis, quer dizer uma implosão, uma ação do Espírito Santo. Precisamos disso para ser testemunha. Então o Espírito nos enche para nós testemunhar. E testemunhar quer dizer martírio. É alguém que morre pela causa do Evangelho, que está disposto até mesmo morrer pela causa do Evangelho. Então Atos 1:8 é essa promessa. Então, por eles não cumprir Atos 1:8, vai ter que cumprir Atos 8:1. Deus vai enviar uma perseguição para que eles saiam anunciando a palavra.
Ponto 3. O Filho e o poder do Espírito Santo, ou seja, a unção do Espírito Santo sustentou o seu ministério. Em sua humanidade, submeteu ao Pai e agiu no poder do Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, ele viveu em plena obediência e a capacitação do Espírito Santo. Tópico 3 vai falar sobre a Trindade e a missão redentora. Nós vemos que a Trindade e a missão redentora, nós vemos o que aqui, queridos? Nós vemos aqui a missão. Deus, ele é o nosso maior missionário. Deus, o evangelista. Deus foi o primeiro evangelista, porque enviou o seu único filho à terra para resgate de toda a humanidade. Perceba que o Pai, Deus, envia Jesus, Jesus envia, ali os apóstolos, e o Espírito Santo envia a igreja. Então isso é muito importante nós entendermos. John York, ele foi um missionário ali na África, já com seus 25 anos. Ele diz que a Bíblia ela deve ser lida sobre o aspecto de missões, sobre uma visão missionária. O que ele quis dizer com isso? Em toda a Bíblia, nós vamos ver ali uma missão de Deus. Nas parábolas do Senhor Jesus, nos escritos. Por exemplo, já começa ali no Jardim do Éden, quando o homem Adão pecou. O que Deus fez? Ele se vestiu de pele, ou seja, vestiu de animais. Mas por quê? Porque Adão colocou avental. Quando ele colocou aventais, o homem não pode justificar a si mesmo. A justificação vem de Deus. Deus que nos justifica. Quando ele pecou, caiu, colocou avental, mas Deus aí vestiu ele de veste de túnica de animais. Isso mostra que ele foi e sacrificou um animal. A tradição judaica fala que é um cordeiro, mas a Bíblia não diz. Para resgate de Adão, ali mesmo no Jardim do Éden. Veja que lá na parábola também do bom samaritano, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu. Ou seja, ao Gordon Fee, Douglas Stuart, ele usando aqui esse exemplo nessa parábola, ele diz que quando fala descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele traz uma figura ali de Adão descendo de Jerusalém, o Jardim do Éden, para Jericó e caiu na mão dos salteadores, que representa Satanás, que quer tirar a nossa cobertura, que quer tirar a nossa salvação, que quer tirar a nossa vestimenta. E aí aparece ali o bom samaritano, com azeite, óleo e vinho, e restaura ali a sua ferida. Isto mostra prefiguradamente, não estou dizendo que Jesus é o samaritano, que Jesus era judeu, mas podemos aplicar como a figura do que Jesus ele fez para mim e a sua vida. Então o Pai envia o Filho e o Espírito, como diz João 3,16. Então o Pai decreta, o Filho o executa e o Espírito Santo ele aplica a salvação. O Espírito, ponto 2, revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar o Filho. Jesus mesmo afirmou: veja que nenhum nem outro procura atenção para si, porque o Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito Santo e o Espírito Santo glorifica Jesus. Ele diz que o Espírito glorificará, porque há de receber do que é meu e eu vou-lo anunciar. Então perceba que assim também nós devemos ser guiados, nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, buscar os dons espirituais que também vêm através do Espírito Santo de Deus. É Ele que reparte os dons. Nós vemos que tem os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios 12, quando começa a falar sobre os dons, o Espírito reparte a cada um conforme Ele quer para o que for útil. Olha só, queridos, muitas das vezes nós queremos algum dom, talvez a pessoa quer um dom de profecia, não é errado você desejar, mas é o Espírito Santo que sabe se aquilo vai ser útil para a sua vida. Talvez você quer um dom de falar em variedade de línguas, ou interpretação das línguas, ou discernimento, ou profecia, ou revelação, ou palavra da ciência, palavra da sabedoria, fé, cura. O Espírito vai te dar algum dom, não é para você, não é para nós nos promovermos ou se acharmos mais espirituais ou superior a alguém, não. O Espírito nos dá os dons
Ele distribui os dons na igreja para edificação, é para ornamento da igreja. Os dons são para ornamento da igreja, queridos. Não é a questão de salvar ou libertar alguém, não. É para edificação e ornamento da igreja. Haja vista, as pessoas vão ser atraídas pelos milagres. Só que o que salva é a palavra, o que liberta e transforma é a palavra. Quando que diz aqui, ponto 3, vamos ser falado aqui, a fé e a submissão do crente, assim como Jesus se submeteu ao Pai e ao Espírito Santo, o plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer a resposta humana, ou seja, nós damos essa resposta. Como diz aqui, não somos agentes, ou seja, não é eu que salvo, não é eu que liberto, não é eu que transformo, mas é o que o Espírito Santo faz através de mim. Porque primeiro Jesus faz, olha, anote aí, primeiro Jesus faz uma obra em mim, para depois fazer obra através de mim, para que muitas almas se cheguem a Cristo. Então nós não somos agentes, não é eu que salvo, curo, liberto, mas eu sou o que? Nós somos recipientes, ou seja, nós recebemos esse Espírito Santo por meio da fé, como diz aqui, é o que ele se espera de nós, por meio do arrependimento, por meio da conversão e também por meio da obediência à palavra do Senhor. Então nós tivemos aqui a lição de número 12, esse relacionamento entre o Filho e o Espírito, ou poderia dizer aqui o Espírito Santo. Então na próxima lição, queridos, vai ser algo muito importante também, porque nós vamos falar sobre o próximo relacionamento, vai ser sobre a lição de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então peço que você já compartilhe, segue o nosso canal, compartilhe com mais pessoas, queridos. Às vezes nós compartilhamos tantas coisas, tanta besteira, tantas coisas, fake news, mas vamos compartilhar, vamos semear a semente da palavra. Quando nós vamos dar na Bíblia, existe duas sementes. Existe a semente do inimigo, que não devemos semear, e existe a semente da palavra, a palavra de Deus. Então não vamos semear a semente do inimigo, vamos semear a palavra. Então, para o máximo, vamos chegar a 1000 inscritos, vamos aí fazer um vídeo, uma live, nós conversando aqui ao mesmo tempo. Então eu preciso que você compartilhe o máximo que você puder no canal e seja complementado com esse ensino glorioso de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.